esse é o meu estilo. Eu sou bem simples, eu não gosto de ficar passando muita maquiagem, não gosto de muitos penduricalhos. Estilo de roupa simples, um short, uma camiseta e um chinelo no pé. E tá tudo bem. Eu sou assim, básica, é assim que eu me sinto bem. Se identificou com o assunto desse vídeo? Fica aqui comigo que eu vou te explicar o que está por trás dessa praticidade. Se você não é inscrita no canal, se inscreve no canal, clique em curtir, comenta, compartilha, ativa o sininho e fica aqui comigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Beatriz Olfato, sou psicóloga clínica há 9 anos e eu trabalho com mulheres que se sentem ansiosas e inseguras por terem passado uma vida inteira se anulando para agradar o outro e hoje querem mudar esta situação sem se sentirem culpadas. Hoje o vídeo eu decidi fazer assim, diferente, maquia e fala. Por quê? Porque eu recebo lá no meu Instagram muitas mensagens quando eu posto que eu estou me arrumando para trabalhar, falando assim, ai, Psy, eu queria tanto me arrumar, eu queria ser assim, eu queria aprender. E eu vim te contar que eu nem sempre fui assim. Não, eu era aquela menina do início do vídeo que, ai, meu estilo é esse. Eu sou simples, eu sou prática, eu não gosto de muito penduricalho, ai, eu acho desnecessário ficar se arrumando tanto. Eu era esta mulher, sim, e não faz muito tempo. Como que eu comecei a mudar? Quando eu entrei no processo de psicoterapia. Foi quando eu comecei a entender que dentro dessa fala da simplicidade, da praticidade, estava escondida uma mulher que não se via como merecedora de cuidado, que não se via uma mulher merecedora de se olhar no espelho e se sentir bem com o que estava vendo. Eu lembro que eu era aquela mulher que adorava olhar para as unhas quando tinha uma festa, coisa e tal. Elas estavam bonitas. Eu falava, olha só, que linda, dá vontade de sempre ir numa festa para sempre ficar bonita dessa forma. Mas quando a festa passava, eu nunca voltava e fazia a unha sempre, porque eu não me via merecedora daquele momento bom, daquele momento de se sentir bem consigo mesma, sabe? Então eu entrei na terapia e comecei a entender a imagem que eu tinha sobre mim mesma. Eu comecei a entender a estima que eu tinha sobre mim mesma. Por quê? Autoestima não é só ficar falando, ah, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Não, isso é apenas a cereja do bolo. A autoestima é sobre você ter o que estimar em si mesma. Quando eu percebi que eu não tinha nada para estimar em mim, eu comecei a entender que não tinha o porquê eu me cuidar. Falei assim, se não tem o que eu estimo, o que eu gosto em mim, por que eu vou cuidar em mim? Por que eu vou me apresentar de uma forma melhor? Não fazia sentido dentro da minha cabeça. Aos poucos eu fui entendendo e eu fui modificando essa visão de merecimento, de estima, eu fui fazendo por onde. Porque a estima, ela não cai do céu. Aqueles momentos para você gostar de si mesma, para você se ver capaz, digna, merecedora, não cai do céu. Você precisa buscar por ele. A partir do momento que você fala, eu vou fazer e faço. Você passa a confiar em si mesma. Quando eu passei a fazer esse movimento de falar, eu vou fazer e fazia, pronto, tudo começou a mudar. Eu comecei a confiar em mim, eu comecei a dar créditos para aquilo que eu falava e pensava, cara, eu sou. Porque eu vou, eu faço, eu falo, faço. Então eu sou uma mulher de palavra, eu tenho que estimar isso em mim. E assim foi, dia após dia, uma construção bem a passos lentos, diga-se de passagem, mas foi no meu tempo, foi na forma que precisava ser. Porque como eu digo para as minhas pacientes, não adianta você subir a escada correndo se no meio do caminho você vai desistir porque está ofegante. Por isso, suba a escada no seu tempo. E assim foi. Foi assim que eu fui construindo a minha autoestima, que eu fui modificando a imagem que eu fui tendo sobre mim. E esse comportamento
de se arrumar, ele foi sendo algo natural. Ele não foi sendo forçado. Não foi sendo assim, ah, hoje eu preciso acordar e me arrumar. Não. Ele foi sendo algo natural. Ele foi acontecendo à medida que eu acordava, me olhava no espelho e falava assim, vou passar um batomzinho hoje. Vou colocar um brinquinho hoje. Nossa, olha só. E aqui é algo muito importante a ser dito, que você não muda a sua essência. Eu não mudei a minha essência de ser prática, de ser simples, de ser básica. Não mudei. Isso eu continuo seguindo. Mas de uma forma mais arrumadinha, mais alinhadinha e não toda bagunçada. A mesma coisa dos acessórios. Ó, pequeno, simples, a minha essência. Continuo não gostando daquelas coisas grandonas, muito pesadas. Continuo da mesma forma. A maquiagem, tá vendo? Ó, uma pele bem feita ao meu ver, né? Maquiadoras provavelmente estão se revirando, falando, meu Deus do céu. Mas, enfim. Uma maquiagenzinha bem simples, ó, só pra dar uma realçada. E pronto. Nada demais. A minha essência não mudou. O que mudou foi a imagem. De falar, não, cara, você merece sim se olhar no espelho e se achar uma baita maravilhosa. Porque você é uma baita maravilhosa. Então você merece se ver como uma maravilhosa. E assim foi acontecendo. Tanto com a maquiagem, quanto com as roupas, os acessórios. Tudo foi uma construção a partir da imagem que eu mudei sobre mim mesmo. E foi algo muito natural. A gente não força nada. A gente não leva o nosso eu do passado para o nosso eu de agora numa ruptura muito brusca, porque senão você não mantém. Você não vê sentido e você acaba até se sentindo uma pessoa estranha quando você olha no espelho e fala assim: nossa, mas quem que é essa? Essa não se parece em nada comigo. Porque fez uma ruptura muito grande mesmo. E eu esqueci de pegar um negócio da sobrancelha. E é muito interessante, porque eu sempre tô assim, mais arrumada. Pelo menos pra esconder as olheiras, porque me incomoda bastante. E eu não fico mais sem fazer a sobrancelha e sem fazer as unhas, que era algo que eu sempre ia deixando. Ah, não, faz de qualquer jeito, tira um negocinho aqui, tira... Não, agora não. É um compromisso comigo, é um cuidado comigo que faz toda a diferença. Eu fiquei muito tempo sem poder tirar a sobrancelha, porque me deu um negócio aqui de baixo. Nossa, mas olha. E aí essa daqui não pode tirar tudo aqui, ó, porque aqui precisa crescer. Porque tem uma cicatriz aqui. Ai, mas linda, né? Adoro a sobrancelha assim. Nossa, eu lembro de um dia, uma vez, na época que eu não era de tirar muita sobrancelha, eu fui num salão que era moda daquela... O assunto já tá indo. Que a moda era aquela sobrancelha finíssima, finíssima. E eu sempre fui, quando eu tirava, de tirar apenas o acessório. Ó, também não tô com a unha feita porque eu não tô podendo fazer nesse momento. Mas isso aqui tá me incomodando. Enfim. Aí o assunto vai. Eu fui tirar a sobrancelha e a mulher deixou 2 fios apenas. Eu entrei em desespero. Foi terrível, terrível. Entrei em desespero. A gente se acostuma. A imagem do, ai, muito simples, muito prática, sem nada na cara, passa a não combinar mais. Entendeu? Passa a não combinar mais com a nossa nova versão. E isso é tão bom. É natural de acontecer, de você abrir o seu guarda-roupa e falar assim, não me identifico com mais nada. Extremamente natural, quer dizer que tá acontecendo. A transformação está acontecendo, deixa acontecer, deixa vir. Sinta a transformação. Isso é incrível. Nossa, passar rímel dessa forma. Até que funcionou. Eu preciso de uma bancada. Mas enquanto a gente não tem, a gente faz com aquilo que a gente tem. Muito bem. Ai, queria tal coisa, mas não vou fazer porque ainda não tenho. Faça da forma que você tem hoje, amada. Até que deu certo.
E é isso. A gente não sai do 0 ao 100 de uma vez. Tudo começa primeiro com uma imagem que você tem sobre si mesma. Se você não se vê como uma mulher merecedora de se olhar no espelho e se sentir bonita, você não vai se arrumar. Se você não tiver o que estimar em si mesma, você também não vai cuidar de si, porque é como se falasse assim, tá, mas eu não tenho nada para cuidar, eu vou cuidar do quê? Trabalhe a sua autoimagem e a sua autoestima e veja tudo florescer.